Olá, amigos Avante, tudo bem? Para você que quer trabalhar com o departamento pessoal ou que já trabalha e quer ser um profissional ainda mais competente, um profissional que performa ainda melhor, hoje eu trago aqui 4 dicas. Eu diria que são 4 competências que você tem que se focar para ser um profissional de grande nível, de nível A dentro da área de departamento pessoal. A primeira competência que você tem que dominar, que você deve perseguir ao máximo que você puder, é dominar a legislação trabalhista, conhecer de direito do trabalho, de regras, conhecer CLT, Constituição Federal, conhecer as leis específicas que nós temos, conhecer decretos, portarias, instruções normativas, NRs, tem que conhecer de direito do trabalho, tem que conhecer de legislação trabalhista. Profissional de departamento pessoal, até para ser estratégico e não ficar apenas naquele tipo de profissional lança-dados, que só sabe lançar dados no sistema e ficar refém do sistema, tem que saber conhecer, tem que conhecer legislação, tem que saber de direito do trabalho. A segunda coisa são os cálculos da área. Não adianta você ficar refém de um sistema ou ficar refém de uma contabilidade, de um contador que seja. Se você quer ser um profissional eficiente dentro da área, você tem que dominar cálculos. Professor, cálculos muito difíceis? Não, meus amigos. Não são cálculos difíceis. São cálculos simples, cálculos básicos. Eles acabam se tornando complexos, sim, dada, claro, a quantidade de detalhes que muitas vezes nós temos que observar. Mas são cálculos simples da matemática. Divisão, multiplicação, soma, subtração. Tudo isso são coisas simples. A questão é que você vai colocar esses ingredientes todos a serviço, por exemplo, de uma folha de pagamento. Então você tem que dominar uma folha de pagamento, saber calcular horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, saber calcular INSS, imposto de renda, falta, atraso, saber calcular vale transporte, descontos em geral. Tem que saber calcular a folha de pagamento. Tem que saber calcular férias, tem que saber calcular rescisão, 13º salário, encargos trabalhistas. Um profissional da área de departamento pessoal, ele não pode pegar o olerite do empregado na mão e o empregado com dúvida nesse olerite e falar que foi o sistema que fez. E por isso está certo. Não, o profissional de DP ele tem que ser estratégico, sim. Vamos parar com essa coisa de que o departamento pessoal não é estratégico, que o departamento pessoal é um departamento operacional apenas. Meus amigos, eu trabalho com o RH generalista, não só com a área de departamento pessoal, mas muito também com a área de DP. E eu te falo que toda função, todo departamento, ele tem a sua parte estratégica e operacional. Então, por exemplo, se você é de seleção, está cadastrando uma vaga na internet, você está fazendo um trabalho operacional. Agora, quando você está, por exemplo, montando a entrevista, já fazendo toda a estratégia que você vai fazer naquele processo seletivo, conversando com o próprio candidato, aí você está dentro do seu trabalho estratégico. E o departamento pessoal, da mesma forma. Quando ele está lançando dados no sistema, apontando o cartão, fazendo geração de impostos, guias, tirando relatório, isso é a parte operacional. Mas quando ele está explicando para o funcionário, por exemplo, as regras, quando ele está, por exemplo, evitando um passivo trabalhista, quando ele está, por exemplo, conscientizando a sua direção sobre seguir a legislação trabalhista, seguir as informações a serem enviadas para o governo, quando ele está, por exemplo, calculando possíveis passivos que a empresa pode ter, ele está tendo uma função estratégica. Então, o departamento pessoal ele é também operacional e também estratégico. Tem que olhar essa área como uma área estratégica. Então, eu te falei 2 coisas. Te falei que você tem que conhecer sobre legislação trabalhista e tem que conhecer sobre cálculos. Qual que é a terceira coisa? A terceira coisa é dominar rotinas. Aí, meus amigos, tem que gostar mesmo. Departamento pessoal é rotina. Todos os meses você vai ter, por exemplo, folha de pagamento para fechar. Todos os meses você vai ter que ter e-social para mandar. Aliás, dependendo da rotina, você vai ter todo dia e-social para mandar, por exemplo, no caso de admissão. Todos os meses você vai ter que recolher os encargos trabalhistas, INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda e por aí vai. Todos os meses você vai ter admissões, demissões, férias, rescisões para calcular e uma infinidade de coisas para fazer que são cíclicas.
que se repetem. Então o profissional da área, ele tem que gostar de rotina. Tem que gostar de rotina para poder dar conta de fazer todas essas tarefas que se repetem de maneira cíclica. E qual que é a quarta competência que eu diria? A quarta competência é gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Você não pode ficar só você, sua CLT e seu sistema, não. Você tem que gostar, por exemplo, de conversar com os trabalhadores, de explicar para eles, ter a paciência necessária, por exemplo, para explicar um olerite que ele tenha dúvida. Você tem que gostar de pessoas para fazer uma admissão, colher documentos. Gente, muitas vezes a área de seleção faz todo o processo dela e passa para a área de DP fazer a admissão. E aí, quer dizer, o profissional do departamento pessoal, ele é a porta de entrada da área da empresa. Ele é a porta de entrada da empresa. E ele ali, como área de DP, ele está representando a empresa como um todo. Não pode, por exemplo, deixar lá o novo funcionário ficar esperando 10, 15 minutos para ser atendido. 20 minutos, às vezes, para entregar documento, para poder fazer lá o seu exame médico, pegar a guia. Não pode, tem que ter também esse olhar estratégico de que está tratando com a imagem da empresa. Então, tem que gostar de pessoas, tem que ter a paciência necessária para as explicações e para a conversa que for necessária. Tudo bem? Legal. Eu sei que muitas vezes nas empresas o RH ele é feito todo por uma única pessoa. Essa pessoa é generalista, ela tem que fazer seleção, DP, ela tem que tratar de T&D, toda a parte de desenvolvimento organizacional, ela tem que cuidar lá do projeto de cargos e salários da empresa, muitas vezes ela faz também benefícios, gerencia a parte de saúde e segurança junto a uma empresa terceira, alguma coisa nesse sentido. Então, também é muito importante, colocaria aqui como uma competência extra, ter esse perfil multidisciplinar, ter esse perfil que seja bem generalista, que seja bem de focar não só a sua área, mas ter o que eu costumo dizer em aula, a cabeça de RH, ter ponderações muitas vezes e ter muito, mas muito bom senso sempre. Tudo bem? Legal? Essas e muitas outras dicas nós tratamos no nosso curso de departamento pessoal, no Formação em Analista de Departamento Pessoal, que você só tem aqui na Avante, com a qualidade Avante. Entra no site da Avante RH, dá uma olhada no conteúdo programático e a gente se vê aqui na Avante. Até mais, tchau, tchau.